Olá, eu sou o professor engenheiro civil Johnny Merces e hoje nós vamos ter uma aula do curso de Engenharia Civil, tá? E nós vamos estudar aqui a disciplina de Análise Estrutural 2. Nós vamos ter aqui a terceira aula, né, dessa playlist de Análise Estrutural 2, ok? E hoje nós vamos estudar aqui as treliças planas isostáticas, a segunda aula dessa série, onde nós vamos resolver um exercício com o método dos nós, tá certo? Muito bem, já começando então a aula de hoje, deixa eu pegar outra cor aqui para não confundir. Então, o exercício é o seguinte: determine a força em cada membro da treliça abaixo pelo método dos nós, tá? Indique se os membros estão exercendo tração ou compressão. Então, o nosso desafio é duplo. Nós vamos ter que encontrar os valores de carga de cada braço da treliça, né? E também nós vamos ter que responder lá no final do exercício se esse braço da treliça está exercendo tração ou compressão, dependendo da força axial que está sendo submetido esse braço de treliça, ok? A treliça ela está aqui, né? Eu tenho aqui como condições especiais dela uma força de 6 kN, uma força de 40 kN aqui no ponto C, a de 6 no ponto E, né? Eu tenho aqui uma distância de 4,80 m, né? Eu tenho as reações de apoio, VA, VB e HA. Eu tenho os braços da treliça propriamente dita a partir dos pontos A, B, C, D e E, que são os meus vínculos, né? Os meus nós na treliça, tá certo? Então, já resolvendo o exercício, lembrando que eu já resolvi o exercício previamente, então aqui agora a gente vai apenas ver como a gente resolveu esse exercício, facilitando aí para você, e também você pode ir resolvendo junto com a gente, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer são as reações de apoio, tá? Primeira reação que eu vou fazer já é a somatória de forças em X no eixo, no eixo horizontal, né? Levando em consideração o sinal positivo que está apontando para a direita. Então, eu tenho aqui a minha força de 6 kN apontando para a direita, está aqui ela, positiva, e eu tenho também o HA, que está apontando para a esquerda, então é negativo, tá? Ou seja, o meu HA equivale a 6 kN, e eu já coloquei ele aqui, então se ele deu um sinal positivo, significa que eu convencionei de maneira correta a minha seta, a direção da seta, tá certo? Lembrando que nós temos duas formas principais de resolução desse exercício, que são as seguintes. Eu posso escolher, né, convencionar a minha seta tanto para dentro quanto para fora do nó. E se o valor ele der positivo, significa que eu acertei a convenção de seta. Se ele der o valor negativo, significa que eu tenho que inverter a minha seta, tá certo? Dentro do nó. Tem um outro método também que os professores talvez gostem mais até de utilizar, que seria assim: eu sempre vou apontar as setas saindo do nó. Ou seja, eu sempre vou apontar as setas saindo do nó. O que isso significa? Significa que se o valor der positivo, a barra vai estar sofrendo tração. E se o valor der negativo, significa que a barra está sendo comprimida, tá certo? Às vezes, dessa segunda forma, fica mais fácil de entender, mas tanto faz. Qualquer uma das duas que você quiser utilizar vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, partindo já para as forças verticais, né? Somatória de forças verticais, forças em Y, igual a zero, convencionando o valor positivo apontando para cima, tá? Então, eu tenho aqui VA apontando para cima, 40
apontando para baixo, portanto, negativo. Eu tenho VB, que é o meu outro apoio, que eu ainda não sabia o resultado, né? Então, eu encontrei aqui a minha primeira equação. VA é igual a VB menos 40. Bom, tenho duas incógnitas, então eu tenho que me socorrer, né, com a somatória de momentos. Então, somatória de momento em A é igual a zero, convencionando o valor positivo no sentido anti-horário, tá? Então, o meu ponto que eu estou levando em consideração é aqui, ponto A. Então, agora eu começo a fazer essa relação aí, né? Então, eu tenho aqui a minha força de 40, tá aqui, vezes 2,4, que é a força vezes a distância perpendicular, né? Basta saber agora se é positivo ou negativo. Veja que ela está apontando dessa forma, para baixo aqui, né? Então, consequentemente, a tendência de giro é esse daqui. Por isso, ele deu aqui sentido horário de giro, né? Eu tinha convencionado o positivo anti-horário, por isso o sinal negativo, tá? Eu tenho aqui a força de 6 vezes 1,6, que está aqui, né? Ou seja, a força vezes a distância perpendicular projetando aqui o meu ponto A, né? Então, eu tenho 6 vezes 1,6 que está aqui. Veja que a tendência de giro também é essa daqui, ó. Portanto, também um valor negativo, tá? E eu tenho o VB vezes toda essa distância aqui, ó. Ou seja, 4,8 VB. E ele está apontando, né, com tendência de giro nessa direção, portanto, coincidindo com o que eu convencionei como positivo, então, valor positivo. Fazendo as considerações matemáticas, eu acho aqui o valor de VB como sendo 22 kN. Substituo na equação que eu tinha encontrado, ou seja, VA é igual a 40 menos 22, né? Que é o VB menos o 22, certo? Então, significa que o VA vale 18 kN, tá certo? Muito bem, então, seguindo, agora eu vou ter que olhar para a minha treliça e ver o seguinte, qual dos vínculos, qual dos nós eu tenho duas incógnitas, né? Dois braços da treliça que estão incidindo no mesmo nó e eu não tenho o valor deles ainda. Eu escolhi aqui o nó A. Por quê? Porque eu tenho o vínculo, o braço de treliça AD e eu tenho o AC, certo? Então, eu projeto o que está aqui nesse nó, eu projeto para cá, para eu poder fazer um pequeno DCL, um diagramazinho, né, para me facilitar o meu cálculo. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho a força de 6 kN de HA, eu tenho o apoio, o valor da reação de apoio A, que é de 18, está aqui. Eu tenho, como eu disse para vocês podem utilizar o outro método também. Eu apontei aqui para o nó, tá? Se der positivo, significa que eu acertei. Se der negativo, significa que ele era para o outro lado. Mas fica à vontade de resolver da maneira com que vocês acharem melhor aí, tá bom? Eu tenho FAD, que é esse braço de treliça aqui. E eu tenho o FAC, que é este daqui, né? Então, veja. Eu preciso decompor esse FAD, porque ele tem um ângulo ali, né? Tá aqui, ó. Ele tem esse ângulo alfa aqui, ó. Não fica muito bonito o meu ângulo ali, mas acho que deu para entender, né? Então, veja. Eu decomponho ele em FA
e FADX, que é o que está em vermelhinho ali. Tá? Então agora eu tenho que fazer a seguinte observação. Veja só. Se eu pegar o braço AD, esse que está aqui, o braço AC, que é esse que está aqui, dividir na metade aqui esse AC aqui, eu transporto esse triângulo para cá, né? Formou um triângulo retângulo aqui, né? Tá aqui, ó. Com esse ângulo alfa aqui. Ou seja, tá igualzinho ali. Ou seja, eu tenho o valor de 1,2 aqui, eu tenho um valor de 1,6 aqui, que é esse valor de 1,6 nessa cota, né? E eu tenho aqui o meu ponto A e o ponto D, assim como eu tenho aqui, né? Ponto A e ponto D. E o ângulo alfa que está aqui. Bom, recorrendo agora às relações trigonométricas, né? Eu vou me auxiliar das relações trigonométricas para eu poder encontrar o ângulo que está o ângulo alfa desse triângulo, né? Então veja, qual é a relação trigonométrica que eu tenho? O cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo. Tangente, né? Então, tangente do ângulo alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu transporto a tangente para o outro lado do sinal, ele passa dividindo, né? Se eu quiser multiplicar, eu multiplico por tangente a menos 1, de cateto oposto, que é 1,6, sobre cateto adjacente, que é 1,2, tá? Ou seja, o meu ângulo alfa é 53,13 graus. Muito bem. Partindo agora para as minhas somatórias de forças, né? Verticais. Então, igual a zero, convencionando o que está apontando para cima como positivo, tá? Vou apagar aqui para ficar mais fácil de entender, né? Vou tentar apagar o máximo de coisas possível aqui. Ok. Muito bem, aqui também. Tá. Voltando aqui com a caneta. O que eu tenho ali, olhando nesse nó aqui, né? Aqui nesse nó, que está no eixo Y. Então eu tenho o 18 apontando para cima, positivo. Eu tenho o FADY, que está aqui, apontando para baixo, por isso negativo. Tá certo? Ou seja, eu tenho FADY igual a 18. FAD, esse Y aqui agora, eu tenho que levar em consideração ele e o meu ângulo, né? Se eu projetar essa força aqui nesse sentido de cá, eu vou fechar o triângulo retângulo bem aqui, ó. Aqui, não ficou muito retinho, aqui eu tenho o cateto adjacente ao ângulo, e aqui seria o meu FADY. Portanto, veja só, o ângulo está aqui, ó, né? Então, esse FADY é o cateto oposto. Qual é a relação trigonométrica entre cateto oposto e hipotenusa? Eu já coloquei aqui para nós, né? É o seno, tá? Por isso, FAD vezes esse Y significa que ele é vezes o seno de 53,13. Como ele estava multiplicando FAD, ele passa dividindo o 18, né? Ou seja, FAD é igual a 22,5. Como deu positivo, então eu acertei essa convenção de sinal ali, né? Deixa eu apagar de novo aqui agora, para a gente ver novamente a outra relação aqui, né? Porque agora eu vou precisar fazer a somatória das forças horizontais, igual a zero, convencionando positivo apontando para a direita. O que eu tenho de carregamento horizontal ali? Eu tenho o FAC apontando para a esquerda, portanto negativo.
Eu tenho o FADX também apontando para a esquerda, portanto negativo. E eu tenho o 6, menos 6 também apontando para a esquerda, tudo negativo ali, né? Bom, o que eu preciso aqui agora? Eu preciso calcular o FAC, porque o FAD eu já calculei ali atrás, né? Então é igual a menos FADX menos 6. Ou seja, vamos fazer a relação lá. Eu tenho aqui a hipotenusa, que é o meu FAD, tá aqui, certo? Eu tenho o meu cateto oposto, que seria o FAD. E eu tenho aqui o meu cateto adjacente, que seria o FAC. O ângulo está aqui, por isso que eu sei que ele é adjacente ao ângulo, né? Então, esse daqui é cateto adjacente. Qual é a relação trigonométrica entre cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Está aqui, ó. Certo? Por isso, eu faço o seguinte. FAD, que eu encontrei aqui como sendo 22,5, só que aqui negativo, né? Menos 22,5 vezes cosseno de 53,13, menos 6. Pronto, achei o FAC. Ou seja, menos 19,5. Bom, como o valor deu negativo, significa que eu errei a minha convenção de sinal, certo? Ou seja, o FAD que eu tinha acertado apontando para o nó, ele está aqui, ó, apontando para o nó, né? E apontando para o nó aqui no D também. Ou seja, se ele está apontando para o nó, significa que ele está comprimindo. Então eu tenho que fazer uma seta contrária aqui, ó, aqui e aqui. Comprimindo quanto? 22,5, tá? Já o FAD, que é este braço de treliça aqui, ou melhor, FAC, que é esse braço de treliça aqui, eu tinha, deixa eu só apagar aqui, ó, eu tinha convencionado como sendo apontando para o nó, aqui, ó, né? Só que eu vi que ele deu negativo, ou seja, eu tenho que mudar a minha seta de direção. Então tá aqui, ó, ao invés de apontar para o nó, eu apontei para o meio aqui da treliça, do braço da treliça, né? Ou seja, eu tenho que, do outro lado, também apontar para o meio, e eu tenho que, no meio da treliça, fazer uma seta contrária a essa seta aqui. Então, apontando uma de frente para a outra. Ou seja, aqui eu tenho tração, de 19,5. Tá certo? Muito bem. Seguindo, agora eu já tenho o braço AD calculado e o braço AC. Eu escolhi agora o meu braço, ou meu nó D. Tá aqui, ó, o nó D. Por quê? Porque eu tenho só duas incógnitas, ó, eu tenho agora o DC e o DE. Já posso ir direto ali, né? Então já transportei esse nó D para cá, certo? E agora eu faço o seguinte, olha só, mesma coisa, mesma relação que eu fiz lá atrás. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho FAD com 22,5, eu tenho FDE, que é esse braço de treliça aqui, e eu tenho FDC, que é este braço de treliça aqui. Agora veja, eu tenho dois braços de treliça com ângulo, né? Que são o AD e o DC. Por isso, eu tenho que decompor esses dois braços. Então, eu tenho agora, por exemplo, o DC, né? Eu tenho FDCX e FDCY. E eu tenho FADX e FADY. Tá certo? Bom, como eu tenho aqui um triângulo retângulo, como eu tinha lá no nó A, que eu achei essa convenção, né? Fiz essa consideração, eu também tenho o triângulo retângulo aqui, que eu posso projetar ele para o outro lado também, e eu quero achar agora esse ângulo aqui, ó. Tá?
Esse vai ser meu ângulo alfa. Então, joguei para cá, né? E agora, o meu cateto oposto é 1,2 e o meu cateto adjacente é 1,6, tá? Tá aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente, a mesma convenção que a gente fez lá atrás, só que com um ângulo diferente, né? Então, tangente é menos 1 de cateto oposto 1,2 sobre cateto adjacente 1,6. Ou seja, meu ângulo é de 36,86 graus, tá? Aqui tem as relações trigonométricas de seno e cosseno, né, que a gente vai utilizar também. E eu começo podia começar por qualquer uma, né? Mas eu vou começar por somatória de forças em y igual a zero, convencionando positivo para cima, como a gente está acostumado a fazer. Então eu tenho aqui FADY, que está aqui, né? FADY, apontando para cima. Eu tenho FDCY, que está aqui, apontando para baixo. Pronto, só, né? Então, como que eu faço aqui agora? Eu levo em consideração aqui o negativo passando para o lado direito do sinal de igual, fica FADY é igual a FDCY. E agora, né? O que eu faço? Bom, o que eu preciso calcular aqui? O FAD eu já calculei lá atrás, né? E o FDC é o que eu preciso calcular agora. Bom, então fica muito fácil agora, porque o FDC, ou melhor, o FAD, aqui ficou 22,5 aqui, tá? Ficou errado ali, mas não tem problema, 22,5, que é o que está aqui, ó, 22,5, tá bom? Desconsiderem esse 25 aqui, é 22,5, tá? Então, o Y, se eu pegar aqui agora, este ângulo aqui, né? E eu estou levando em consideração agora o Y, né? Então, o Y, ele seria o meu cateto adjacente ao ângulo, né? Esse aqui, ó, adjacente ao ângulo. Portanto, ele é cosseno, igual está aqui. Ou seja, cosseno de 36,86 dividido por cosseno de 36,86, zero, né? Então, o meu FDC é igual ao FAD. Talvez se eu tivesse feito direto era mais fácil, mas é só para fazer passo a passo, para ficar bem claro, tá bom? Agora eu faço a somatória de forças horizontais, levando em consideração o positivo apontando para o lado direito, tá? Então, o que eu tenho ali? Eu vou apagar também para não ficar muito carregado, muito poluído ali, né? Ok. Então, eu tenho aqui agora a somatória de forças horizontais igual a zero, convencionando o positivo apontando para o lado direito. Então, eu tenho aqui FADX, que está aqui. Eu tenho FDCX, apontando os dois para o lado direito, portanto, os dois positivos. E eu tenho o FDE negativo, que está aqui. Certo? Bom, arrumando ali o que eu preciso, né? Porque eu preciso agora do FDE, né? O FDE está aqui. Jogando tudo para lá, fica FADX mais FDCX. E agora eu preciso saber o que é uma coisa e o que é outra, né? O que é esse X ali. Então fica assim, FDE é igual, o FAD, eu já tenho aqui o valor dele, 22,5, aqui ficou certinho, né? 22,5. Esse FAD, que é este braço aqui da treliça, né? FAD, tá aqui. Eu tenho aqui o FADY, que seria um outro cateto, e eu tenho aqui o FDC.
o F, o cateto oposto, né? O ângulo está aqui, certo? Então agora eu preciso saber se é seno ou se é cosseno ali. Então o que eu tenho? FAD, então, é adjacente ao ângulo, né? Por isso, cosseno de 36,86. E o FDC, ele é oposto, por isso, seno de 36,86, tá? Então, fazendo aqui os cálculos matemáticos, FDE dá 27 kN. Tá certo? Deixa eu apagar aqui, para agora eu fazer a consideração aqui na minha treliça, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho os meus dois valores aqui, eles deram positivo. Portanto, eu acertei, né, as minhas duas setas ali, as convenções de setas. Então, FDC, eu tinha colocado ela aqui, FDC, como saindo do nó, né? E ela deu 22,5, ou seja, saindo do nó igual está aqui, saindo do nó, e com o valor de 22,5, tracionando o meu braço de treliça. E o FDE, tá aqui o FDE, eu convencionei ele entrando no nó, 27 kN, então tá aqui o FDE, entrando no nó e entrando no nó de 27 kN, comprimindo esse braço de treliça, tá certo? Muito bem. Seguindo, agora eu posso ir para o nó B, esse aqui, né? Tá aqui o nó B, transporto tudo que está aqui para cá, no nó, né? Eu tenho a reação de apoio VB, eu tenho FBC, que é este braço aqui, e eu tenho FEB, que é esse outro braço de treliça aqui, né? Aqui estão as minhas relações trigonométricas de seno e cosseno. Somatório de forças em y igual a zero, convencionando positivo para cima. Então eu tenho o quê? Aqui, FVB positivo, FEBY negativo, porque eu decompus a força ali, né? Como a gente já fez lá atrás. Então, Y, como eu já convencionei lá atrás, né? Ele vale ao seno de 53, é só projetar para cá, né? Que você vai ver que ele é oposto ao ângulo. Eu tenho o valor do 22, que é da minha reação de apoio B. Fazendo todos os cálculos matemáticos, eu encontro FBE 27,5, tá? Passando agora para a minha somatória de forças horizontais, igual a zero. Então, eu tenho FEBX, tá aqui. Eu tenho menos FBC, que está aqui, X, né? Uma apontando para um lado, outra para o outro, uma positiva e uma negativa. O X, ele está adjacente ao ângulo, por isso ele é cosseno. Fazendo todos os cálculos matemáticos, eu tenho 16,5. Passando agora para o braço da treliça, deixa eu apagar aqui. Acho que só aqui também, né? Aproveitando. Então eu tenho o quê? Eu tenho FEB. Cadê aqui, ó? EB é este braço aqui. Eu convencionei o EB apontando para o nó. Então, apontando para o nó e apontando para o nó, tá? Tanto faz, se você fizesse apontando, saindo do nó, e se ele desse negativo, era só inverter, né? Então, eu tenho 27 kN aqui, comprimindo esse braço de treliça, e o FBC, que eu tinha feito saindo do nó, que é esse braço aqui, né?
16,5 saindo do nó, ou seja, tracionando 16,5, tá? Faltou só uma, né? Que é o nó E, ou melhor, esse braço da treliça que faltou, né? O EC ou CE, esse aqui. Então, eu peguei o nó E, que eu acho que esse aqui, né, que fica mais fácil de eu fazer. Transporto ele para cá. Eu não vou precisar calcular tudo, né? Posso escolher se em X ou em Y, mas o que eu tenho ali? Eu tenho 6 kN, esse aqui. Eu tenho FDE, que é esse aqui, igual a 27. Eu tenho FEC, que é o que eu quero, né? E eu tenho FEB, que seria esse outro braço de treliça, e as minhas decomposições. O FBX, FBY e o FCEX e FCEY, tá? O que vai ficar mais fácil ali de eu calcular tudo, né? Tanto faz, qualquer um, mas eu achei, na minha visão, que em FY, né, as forças verticais ficariam mais fáceis ali de fazer. Então, o que eu tenho? Eu tenho FEBY, tá aqui FEBY positivo, e FCEY negativo, que está saindo, né, do nó. Isso tudo convencionado ali. Um é igual ao outro, então FCE é igual a 27,5 seno, né, porque ele é cateto oposto, dividido por seno, 0, ou seja, vai dar o mesmo valor de 27,5. Tá certo? Se um é igual ao outro, vai dar sempre o mesmo valor, né? Ou seja, esse braço da treliça, ele está. Eu tinha convencionado o CE, cadê o CE aqui? Saindo, né? Ele deu positivo, então eu acertei, ele está saindo aqui, né? Do nó, ou seja, ele está tracionando 27,5. Tá certo? Bom, resposta do exercício aqui agora. Eu tenho FAD, que é este braço aqui, comprimindo 22,5. Eu tenho o AC, que é este braço aqui, tracionando 19,5. Eu tenho o DE, que é este aqui, comprimindo 27 kN. Eu tenho o DC, que é este aqui, né? Tracionando 22,5. Eu tenho C tracionando 27,5, que é esse daqui, 27,5. Eu tenho CB tracionando 16,5, CB tracionando 16,5 e BE comprimindo 27,5, que é esse braço da treliça aqui. E assim a gente termina o exercício. Espero que vocês tenham entendido tudo, espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, mande a sua dúvida para a gente, que a gente vai responder da melhor forma possível, tá certo? Ficamos por aqui na nossa aula, nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!